Olá, amados, graça e paz. Mais um dia da qual a palavra nos ensina. Só há um digno de toda honra, de toda glória, aquele que é digno e nos concede a sua dignidade, nos compartilha um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, e dia após dia nós seguimos o confessando como o único e suficiente Salvador de nossas vidas e perseveramos naquilo que Ele nos direciona a anunciar o seu Evangelho, do qual a palavra diz que aqueles que anunciam e fazem discípulos para si, ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. O Evangelho é que gera a família de Jesus, aqueles que se submetem à vontade da qual Ele fez, segundo a que é do Pai, e se fez um, Deus é um, através dele, e nós o seguimos, porque se Ele está em nós e nós nele, as obras são agradáveis diante daquele que tudo opera e executa. A única forma de agradarmos aquele que é digno, Ele é que nos compartilhe, tudo aquilo para que vá bem, para que somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, aonde não anunciamos o que nos é próprio, nem nos justificamos. Anunciamos aquilo que Ele coloca em nossa boca e assim perseveramos em mais um dia, porque até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, do qual Ele é o sol da justiça, Ele é a estrela da manhã, Ele é aquele que dá ordem aos seus anjos, os anjos sobem e descem sobre Ele, e Ele tudo opera e executa. A palavra nos diz que Ele é aquele que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não somos atingidos, porque Ele é aquele que protege aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que esvaziam de si mesmos, carregam a sua cruz, aquele que perde a sua vida por amor dele a encontra, e ele é aquele que nos mostra a sua proteção, a sua segurança, da qual nós temos diante daquele que foi protegido pelo Pai, e assim ele nos protege através do Espírito Santo que nos conduz dia após dia a fazer somente aquilo que é agradável diante dos seus olhos, a fugir de toda podridão, de tudo aquilo que não pertence àquele que é cidadão do reino dos céus do alto. Andamos diferente do mundo, apartados de toda injustiça, e isso só é possível porque Ele é aquele que nos aparta, Ele é aquele que nos direciona a todo momento. Não somos mais impulsionados segundo o espírito do erro. Esta é a forma de conhecer entre os que servem e os que não servem. Os que não servem seguem segundo o espírito de entorpecimento, do qual a palavra diz que o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a revelação, a imagem e a glória do Deus vivo, do qual nós temos essa visão e revelação. Falamos face a face e não por enigmas. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadico e o justo, e os que servem o rachão, o maldoso. Para que Ele permite que o véu lhe seja colocado, para que recebam os vossos galardões segundo as suas próprias desvios, segundo os seus próprios delírios, suas próprias imaginações, das suas mentes corrompidas. Nós guardamos mente e coração em Cristo, temos os rins aperfeiçoados, temos os ouvidos abertos. Aquele que tem ouvidos está sempre a ouvir o que o Espírito Santo diz, e estamos produzindo as obras, caminhando não com joelhos vacilantes, mas firmes em espaços retos, segundo o Espírito reto e inabalável, porque sem Ele nada do que tem havia sido feito, e do qual Ele nos direciona a empreendermos na boa obra, anunciando a verdade, da qual aquele que acata essas advertências, da qual
o Espírito é que está nos advertindo e nós somos os primeiros a acatar esta mensagem e analisar, examinar a si mesmo, do qual a palavra diz: examinai a si mesmo. Nós não usamos de vãs comparações, mesmo porque a responsabilidade é individual. Devemos analisar a si mesmo dia após dia e exortar no dia chamado hoje, para que todos venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar aquele que ele é riquíssimo. Não divide com homens, mas compartilha um coração contrito e arrependido. A honra, a glória e a imortalidade, quando assim ele é rico, ele é abundante, nessas virtudes das quais ele nos acrescenta: a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, o elo da perfeição, da qual somos seus imitadores, a temperança, como um bom sal que tempera a carne, porque o sal se tornar insípido, perder a sua propriedade, para nada serve. A temperança da qual ele nos concede, o domínio próprio, a longanimidade, longânimo, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, sem solicitude com esta vida, tendo zelo e cuidado do qual ele tem para conosco, e assim perseveramos em mais um dia, porque até aqui nos sustentou o Senhor, e ele é fiel para toda a obra que ele começou, que ele venha concluir quando ele vier à direita com os anjos no poder, na autoridade do qual o Pai lhe ordenar, e virá o fim, aquele grande dia que se aproxima, da qual temos que estar vigilantes, sendo prontos para ouvir, tardio para irar, porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Usai sempre da benevolência, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, segundo o Espírito daquele que sujeitou a Deus e herdou todo poder e autoridade, e assim nele ele nos outorga desse poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e a ele seja toda a honra e toda a glória, porque nada do que tem se feito não seria se não fosse por ele, e para ele são todas as coisas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.